Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a doutora Ana Paula Carneiro, médica oftalmologista. E eu tô aqui hoje para conversar com vocês a respeito dos lasers que podem ser usados nos olhos, tá? Eu cheguei em casa agora, as minhas cachorrinhas estão brincando, por isso esse barulhinho aí, tá bom? Eu gostaria muito que vocês depois me mandassem um oi. Oi, dona Sueli, tudo bem? A senhora tá me ouvindo bem? Né, eu recebi algumas perguntas, então primeiro eu vou responder as perguntas e depois eu vou explicar direitinho aqui o intuito dessa live de hoje. A primeira pergunta é assim: doutora, tenho tersol. O tersol pode voltar? O tersol é uma inflamação da glândula que tem em volta do olho. Então, é como se fosse, eu explico que é como se fosse uma espinha. Então, teoricamente, você pode ter espinha em várias localidades da sua pele e um sara, o outro aparece, um sara, o outro aparece. Da mesma forma seria o tersol. Ele sarou aqui, mas ele pode aparecer aqui, 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 no outro olho, tá bom? Ele pode reaparecer no mesmo lugar, chamado recidiva também, tá bom? Então, sim, o tersol ele pode aparecer em outros locais também. Obrigada, Sueli. Infelizmente, tá bom? E o fator estresse é um fator muito importante relacionado ao aparecimento e recidiva do tersol nos olhos, né? Porque aumenta a oleosidade local e isso propicia com que as glandulinhas fiquem ocluídas e aí aparece o tersol com mais facilidade, tá bom? Eu vou mandar aqui o aviãozinho para algumas pessoas que eu sei que estão esperando, tá bom? Se vocês puderem também mandem, certo? E assim nós vamos, para divulgar ainda mais as informações corretas, né? Outra pergunta é a seguinte: o meu grau, ele não para de aumentar, eu posso operar? Não, você não pode operar. Eu fiz até um reel sobre isso hoje, porque essa é uma pergunta muito frequente. As pessoas acham que operando do laser, elas vão se livrar do grau e se operar, porque ele só aumenta, isso iria parar o laser, e é exatamente o contrário, né? O laser só tem resultados bons e satisfatórios, que o cliente fica feliz, quando a gente opera um paciente que já tem o grau estabilizado, que faz tempo, anos que não muda. Se toda vez que você vai no seu médico o seu grau muda e você decide operar, com certeza está fadada a ter um resultado não tão bom. Hoje atendi uma moça que queria operar, mas o grau dela sempre que ia estava mudando. A gente conseguiu acompanhar, ter os dados dela desde 2016 e viu que não estava estável. Eu falei, então você não pode operar, você tem que esperar mais um pouquinho, né, para que você faça uma cirurgia com segurança e que tenha um resultado bom também, tá bom? Então tem todos esses detalhes. Às vezes o paciente chega afobado e o médico tem que segurar, né, essa afobação do paciente para ter certeza da indicação que está fazendo, tá bom? Para não prejudicar, né, e sim melhorar a situação do paciente, tá bom? Então vamos lá falar sobre os lasers que existem para ajudar os olhos. São vários, tá bom? E eles são diferentes entre si, tá? O laser, o que é o laser? É uma fonte de luz concentrada, tá bom? Que ao atingir uma superfície qualquer, ela esquenta aquela superfície. Então, quer dizer que ele queima, tá bom? Então, eu explico para os pacientes assim: os lasers queimam o olho e com isso tratam lá o que eles são destinados a fazer, tá bom? O laser de refrativa. Hoje, tudo bem? O laser de refrativa, que é o que eu mais falo aqui, né, da cirurgia de laser, para a pessoa parar de usar óculos. O laser utilizado na cirurgia refrativa, ele vai desenhar lá na sua córnea a lente do seu óculos, tá bom? E por isso você não precisa mais usar óculos depois, certo? Por isso que o cliente não precisa mais usar óculos e fica bem. Diferentemente daquele outro laser que as pessoas precisam usar muitas vezes para limpar a lente da cirurgia de catarata, né? A lente da cirurgia de catarata não é que ela suja, é um jeito de falar só, né? Não entra sujeira dentro do olho das pessoas, aí fala, a lente sujou. Não.
acumulam-se algumas células atrás das lentes. Oi, Marina, tudo bem? Seu irmão tá bom? Vocês estão bem? Juntam-se algumas células atrás da lente que dá a impressão de que a lente está suja, porque embaça a visão de novo. Então, esse laser, ele vai limpar ali, vai tirar essas células dali e proporcionar uma visão boa de novo. Esse laser que limpa as lentes da catarata é um laser diferente do que o laser da cirurgia refrativa para corrigir o grau, tá bom? A finalidade dos dois é melhorar a visão das pessoas, mas eles são máquinas diferentes, são lasers diferentes, tá bom? Cuja finalidade é a mesma. Existe também laser para tratamento de glaucoma, tá bom? Que é diferente também. Existe laser também para tratar descolamento de retina, que é o mesmo laser que trata o diabetes quando ataca o fundo do olho, tá? Os lasers lá do fundo do olho, eles são o mesmo, tá? De argônio. Eles queimam ali determinadas partes da retina direitinho para tratar, para não deixar sangrar, para não deixar descolar e aí perder a visão, tá bom? Como eu disse, o laser queima, então ele vai lá e faz pequenos pontinhos, como se fosse uma costura, para não deixar a retina descolar, ou vai lá e queima aqueles pontinhos que estão sangrando, para não deixar com que o diabetes prejudique a retina e piore a visão das pessoas, tá bom? Então esse é um laser muito utilizado, é um laser muito comum, que as pessoas ouvem muito falar, certo? Então esse laser, o laser da cirurgia para correção do grau. Que bom que o Lucas está bem, né? O Lucas deve estar enxergando bem mesmo. E tem até laser também utilizado para fazer a cirurgia de catarata, que ele ajuda na incisão, no cortezinho que se faz ali, né? Para poder retirar a catarata. Então, qual o grande benefício do laser? É a precisão que ele traz, né? Tanto para a cirurgia quanto para os exames, tá bom? Porque ele é muito preciso, muito mais do que a mão do humano ali, né? De qualquer cirurgião. Tá bom? Por isso que é tão bom operar com laser e fazer qualquer coisa com o laser, tá? Além de todas essas coisas, o laser também pode ser usado para fazer vários exames nos olhos, tá bom? Existem aqueles pelinhos que crescem virados para dentro e fica raspando e cutucando o olho das pessoas. Então, a gente pode queimar a raiz desse pelinho para ele parar de crescer, porque ele cresce para dentro e machuca o olho. A gente queima a raiz dele com laser também, tá bom? Ao invés de só de ficar tirando com a pinça, porque ele vai crescer de novo, então é paliativo, a gente pode tentar queimar a raiz do pelinho com laser e assim ele não cresce mais. É a ação muito semelhante do que o laser da depilação, que a dermatologista sugere, né? É lógico que não é o mesmo laser, porque aqui é uma região muito mais delicada, mas o princípio é o mesmo, né? É fácil de entender. E também tem um laser que faz o cálculo da lente que vai ser colocada dentro do olho, tá? A gente até adquiriu esse equipamento recentemente lá no consultório. É um equipamento excelente, traz muita tranquilidade para o médico, porque a gente sabe que pode confiar nessas medidas, porque elas são muito precisas, né? Fazer um cálculo da lente baseada no laser é muito preciso, e a gente consegue ter bons resultados assim nas cirurgias também, tá bom? Então Oi, Isis, tudo bem? Então a gente tem várias indicações para usar o laser, tá bom? Dentro da oftalmologia. E a gente se vale muito deles, né? O que a gente mais usa, o que eu mais uso na minha prática é o laser para corrigir o grau na cirurgia refrativa, o laser para calcular as lentes da cirurgia de catarata, muitas vezes, e eventualmente o laser para limpar as lentes também, tá bom? São todos procedimentos que têm resultados muito bons, porque o laser, como eu disse, é um equipamento muito preciso, tá bom? Que favorece muito o trabalho do médico oftalmologista. Certo, gente? Não é tanta coisa. Os lasers estão aí para favorecer a nossa vida e beneficiar a visão de muita gente, tá? Tem uma última pergunta que eu quero responder aqui, que é a seguinte: a paciente me perguntou o seguinte: o óculos para perto, doutora, embaça muito para longe, o que eu posso fazer?
o próprio nome já diz, né? O óculos é para perto, tá bom? Então, ele é um óculos destinado a você fazer uso na distância do seu braço, de 30 a 40 centímetros de distância, para você ler, para você mexer no seu celular, tá bom? Para você escrever alguma coisa. E às vezes até mexer no computador ele também é útil. Agora, para longe ele vai embaçar, porque geralmente a gente tem um grau diferente, longe e perto. Ou a gente não tem grau nenhum de longe, tem o grau só de perto, ou a gente tem geralmente graus diferentes, tá bom? Por isso que de longe o seu óculos de perto vai te embaçar, porque é como se você estivesse usando um óculos errado para olhar para longe, tá bom? Isso é uma dúvida muito comum dos pacientes, quando a gente explica e o paciente não entende, porque a consulta às vezes é rápida ou ele se distraiu, e aí ele vem reclamando muito bravo, dizendo que o óculos está ruim, que ele não consegue enxergar com esse óculos tá ruim. Aí você pega o óculos, põe e revê e explica para ele, ó, esse óculos é para o senhor ler, para o senhor ver seu celular, tá vendo como tá bom? Agora tira, agora o senhor tá vendo como o senhor tá enxergando bem de longe? Porque muitas vezes para longe ele não precisa de óculos, só que ele não entende que ele tem que tirar, aí fica reclamando que o óculos tá ruim, né? Porque se é 0 de longe com 1 grau de perto, ele precisa tirar para assistir televisão, ele precisa tirar para conversar com um, com o outro, ele precisa tirar para dirigir, certo? Então, às vezes é um equívoco muito interessante esse daí e as pessoas às vezes não se atentam. Eu já peguei umas vezes os pacientes bravos e na verdade é porque eles não tinham se atentado para esse detalhe, tá bom? Outra coisa interessante que me veio aqui na cabeça é que os pacientes, as pessoas que usam lente, elas não podem trocar o olho direito com o olho esquerdo, tá? Porque muitas vezes eles têm graus diferentes. Então você tem que prestar muita atenção na sequência, na rotina que você adota. Primeiro põe o olho direito, tampa a rosca, fecha a tampa, abre o outro lado. Depois põe o olho esquerdo. Fazer isso sempre do mesmo jeito, Porque se você chegar lá e falar assim, doutor, acho que a sua lente está ruim porque está embaçada, e aí eu vou falar, então troca pra gente ver o que acontece. Já aconteceu umas 2, 3 vezes que o cliente fica muito sem graça de ver que ao trocar as lentes ele enxergou bem de novo, que as lentes estavam bem, não tinha nenhum problema, é porque sem querer ele inverteu as lentes, tá bom? Se a gente tem graus diferentes, a gente é como se estivesse usando lentes de outra pessoa, lentes erradas, né? Então tem que sempre ter essa rotina, ficar atento para colocar sempre na mesma sequência, direito primeiro, depois o esquerdo, para não ter perigo de trocar as lentes, tá bom? Porque senão, lógico, que vai embaçar a visão. As lentes têm o lado direito e o lado avesso também. Se você coloca a lente no lado avesso, vai ficar parecendo que tem alguma coisa que está pinicando e raspando constantemente os seus olhos. Dá a impressão que a lente está com uma sujeirinha, tem alguma coisa grudada nela e o olho começa a ficar vermelho e irritado. E às vezes é só tirar, lavar, virar ela do outro lado certo, então, e colocar de novo, que ela assenta direitinho. São detalhes, às vezes, que a gente não se atenta e dá uma confusão danada lá no consultório, porque que a vista tá ruim, porque essa lente tem isso, tá aquilo, porque esse óculos tá errado e não sei o que. E às vezes são detalhes só de informação, de entendimento, coisas simples às vezes, tá bom? Que no fim a gente dá risada, mas até descobrir o que é, às vezes o cliente fica estressado e às vezes angustiado até com a situação, tá bom? Obrigada, gente, pela participação, por estar aí ouvindo. Eu desejo uma boa semana para vocês, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, estiverem assistindo depois de gravada, eu vou deixar essa live gravada. Vocês mandem as suas perguntas que eu faço questão de responder para vocês, tá bom? Tudo de bom, até a semana que vem. Beijo!